Na Band FM, quem ama não esquece. Se teve uma coisa que eu aprendi com o meu pai, foi que gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existem. Por isso, eu sempre fui grato. Grato a tudo. Mesmo não tendo muito, eu agradecia pelo que eu tinha. Fosse um prato de comida, uma cama para dormir, bons amigos e até um grande amor. Eu venho de uma família muito humilde, pobre mesmo. Se eu posso dizer que meu pai me ensinou a ser um homem bom e de caráter e que me deu muito amor, eu não posso dizer que ele pôde prover outras coisas. Mas eu nunca fui revoltado por não ter tantas oportunidades. Eu acho que, na verdade, eu nem tinha tempo para me revoltar. Eu tinha mesmo que trabalhar, para quem sabe, um dia, ter uma condição de vida melhor. Depois de muitos anos sozinho e de alguns relacionamentos que não deram certo, eu acabei conhecendo a Paloma. Ela também tinha uma origem bem simples, assim como eu. A diferença é que a Paloma era muito mais determinada e tinha muito mais ambição do que eu. Nessa época, eu trabalhava como ajudante de pedreiro e fazia muitos bicos. E ela era faxineira numa empresa e também fazia doce para vender. Eu não consigo me conformar, sabe? Eu não posso me conformar com tanta gente vivendo com tanta coisa e outros assim como a gente com tão pouco. É ruim mesmo, né? A gente parar pra pensar... É ruim, não é certo, mas é por isso que a gente tem que ir atrás. É por isso que a gente tem que trabalhar e parar de ficar pensando nisso. É trabalhar sem reclamar, sabe? Pensar na nossa vida, nas nossas coisas. Eu sei, mas eu queria mais, sabe, Kleber? A gente nem teve o direito de estudar. É tão difícil conseguir mudar alguma coisa sem estudo, sem saber as coisas. Meu sonho é conseguir pagar uma faculdade, me formar advogada. Não que ela não pudesse sonhar, mas a realidade era mais complicada. Como é que a gente ia ter dinheiro para pagar uma faculdade se a gente mal tinha dinheiro para pagar as contas? Como ter tempo para estudar se a gente às vezes chegava a trabalhar 12, 13 horas por dia para ganhar um trocado a mais? De qualquer jeito, eu admirava a Paloma. Admirava o jeito dela, aquele brilho no olhar, aquele talento que ela tinha para sonhar. Ela dizia que muitas pessoas como nós conseguiam chegar lá. Então, a gente também poderia. E não era certo se conformar com menos do que a gente merecia. Teve uma época que ela não parava de falar nisso. Pensei até que era uma coisa passageira. Mas mesmo com o tempo passando, ela continuava insistindo que o sonho da vida dela era conseguir estudar, se formar, ter diploma e batalhar por uma vida melhor. Passei a amar tanto essa mulher que aos poucos os sonhos dela também foram se transformando nos meus sonhos. Não que eu também tenha começado a ter vontade de fazer faculdade, imagina. Eu nunca tive essa pretensão, não era para mim. Mas ela tinha, ela sonhava. E então eu passei a quebrar a cabeça imaginando como eu poderia realizar o sonho do amor da minha vida. Eu queria ajudá-la a chegar lá. Eu sei, não ia ser nada fácil. Mas algum jeito eu ia dar. Porque quando a gente ama desse jeito, a gente não mede esforços para ver o sorriso nos lábios da pessoa amada. E pela Paloma, eu não ia medir esforços mesmo. Como assim, Kleber? Paloma, a gente tá namorando há quase um ano. Eu sei que pode ser até precipitado, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza do que eu sinto, eu tenho certeza do que eu quero. Eu também tenho. Eu te amo, é claro que eu quero morar com você, claro. Mas eu acho que você não entendeu ainda. Não é só que eu quero que você venha morar comigo. Tem outro motivo.
Qual? Se você vier, você vai economizar o dinheiro do aluguel. Vai sobrar mais dinheiro, sabe? A gente vai economizar algumas contas e aí você pode até pensar em pagar a faculdade. Nossa, meu amor, isso é lindo, mas eu não posso deixar você pagar todas as contas da casa sozinho, não é justo. Deixa disso. Eu tenho que ajudar também, eu não posso deixar você pagando tudo, enquanto eu uso dinheiro só pra mim. Fora que eu teria que trabalhar menos do que eu trabalho hoje, e ia ganhar menos também. Ela não estava entendendo. Isso já estava mais do que decidido na minha cabeça. Eu já tinha decidido. Ela ia morar comigo. Eu ia pagar tudo sozinho, pelo menos durante os anos que ela estivesse fazendo faculdade. E ela ia se preocupar só em estudar. Se precisasse pagar as contas da casa e ainda ajudar na faculdade, eu ia dar um jeito. Eu ia trabalhar para isso. Só sei dizer que eu fiz as contas, vendi algumas coisas e eu consegui um segundo emprego que, apesar de ter que me fazer trabalhar mais, ia render um bom dinheiro. No começo foi difícil. A Paloma não queria aceitar de jeito nenhum. Falou que era um absurdo, que eu estava viajando, mas eu insisti e acabei conseguindo convencê-la. O meu principal argumento é que se ela se formasse e tivesse um emprego melhor, ela ia ter dinheiro para pagar tudo. Ia ser uma vida melhor para a gente. Claro, até que eu não estava falando sério. Eu não queria dinheiro nenhum dela, eu só queria que ela fosse feliz. Tem sensação melhor do que saber que a gente está realizando o sonho da pessoa que a gente ama, da pessoa mais importante da vida da gente? Olha, só de ver aquelas lágrimas nos olhos dela, a emoção toda, para mim aquilo já valia a pena. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, nós corremos atrás de tudo. Fomos ver as faculdades, fizemos matrícula. E, nossa, olha, cada livro, meu Deus do céu, caro, viu? E ela precisou comprar, mas ela estava tão feliz. Ela parecia uma criança que estava ganhando uma boneca nova. Era o sonho dela. E a Paloma passou a levar a faculdade a sério. Deu para ver logo nos primeiros meses. Ela passava horas estudando, varava a noite. Esse curso de direito tem que estudar muito, né? Ela lia muitos livros e eu me enchia de orgulho da minha futura doutora. Às vezes ela queria compartilhar alguma coisa comigo, sabe? Coisas da faculdade. Mas eu não entendia nada. Achava tão lindo ela falando aquelas coisas, sabe? Aquelas palavras difíceis. E eu ficava ali, olhando para ela, admirando, só escutando mesmo. Apesar de nessa época eu andar muito cansado pelo tanto que eu estava trabalhando, eu acho que essa foi a fase mais feliz da minha vida. Sem exagero nenhum. Chegar em casa e encontrar ela lá, me esperando, olha, apagava qualquer coisa ruim que eu tivesse passado no meu dia. A Paloma era a mulher da minha vida. E cada dia eu tinha mais e mais certeza disso. Se precisasse, eu ia abrir mão de tudo. Eu trabalharia o triplo, eu me viraria em 50. Mas eu tinha certeza. Ela ia se formar. Ela ia ter o diploma dela, ela ia realizar aquele grande sonho. E eu ia estar na primeira fila da formatura, aplaudindo de pé, com muito orgulho. Muito mesmo. Só que, de repente, mais ou menos 1 ano e meio para 2 que ela tinha começado a faculdade, de repente, assim, do nada, eu comecei a sentir que a Paloma, ela estava diferente. Ela começou a mudar muito comigo. Não era mais aquela mulher carinhosa que me esperava em casa. Ela passou a não ter mais muita paciência para os meus assuntos e ainda ficava até meio aborrecida. Acho até que com raiva quando ela falava alguma coisa que eu não entendia muito bem. Ai, Kleber, pelo amor de Deus, né? Você tem que evoluir.
você precisa, sabe? Não dá pra você ficar preso nessa vidinha pra sempre. Eu quero ter uma conversa diferente com você e não vai, sabe? Não consigo. Oh, meu amor, desculpa. Mas essas coisas, Paloma, isso tudo que você fala às vezes, essas coisas é pra quem estuda, né? Você sabe, eu não terminei nem a 8ª série e aí eu sei, mas não dá pra ser acomodado assim a vida inteira. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais assunto e eu não tenho mais vontade de abrir a boca pra te contar as coisas. Parece que eu tô falando com uma criança, com uma porta, sei lá. Ai, me cansa. Ela nunca tinha falado desse jeito comigo. Nunca. Eu não consegui disfarçar. Na hora eu fiquei muito chateado. Não era a Paloma ali. As palavras que ela estava usando, o jeito, sabe? Eu me senti muito mal. Com vergonha até de ser quem eu era. Mas eu sempre tentava ver as coisas por outro lado. Eu sabia que aquela semana estava sendo dura para ela. Semana complicada, com muitas coisas da faculdade, provas difíceis. Ela já tinha comentado que estava numa semana complicada. Que precisava estudar muito, que estava nervosa. Então eu tentei não levar para o pessoal. Deixei a Paloma lá com os livros dela e tentei levar minha vida. Todo mundo às vezes fala uma bobagem ou outra, né? Todo mundo acaba vez ou outra descontando o nervosismo em alguém. Era isso. Eu achava até que nos dias seguintes ela fosse me pedir desculpas. Mas não foi o que aconteceu. Eu achei melhor nem tocar no assunto. Mas para piorar, no final de semana, teve uma festinha lá dos colegas da Paloma. Eles iam comemorar o fim das provas. E ela veio me dizer, meio assim sem graça, que ela queria ir sozinha. Porque ninguém ia levar namorado, família, marido, enfim. Na hora eu falei para ela não se preocupar. Que eu entendi que aquele era o momento da turma dela, para eles comemorarem, né? Mas depois eu senti um vazio tão grande. Não só pela casa, que ficava muito quieta sem a Paloma, mas algum sentimento dentro de mim que eu não estava entendendo bem, sabe? Algum sentimento passou a me incomodar. Quando ela chegou, eu já estava dormindo. E no dia seguinte, quando eu saí, 4:30 da manhã para trabalhar, ela ainda não tinha acordado. Nós fomos só nos encontrar horas depois. E naquele dia eu vi que o nosso relacionamento tinha ido para um caminho que dificilmente teria volta. A Paloma realmente era outra pessoa. Não foi aquela noite só. Ela vinha mudando há muito tempo. Ela vinha se transformando em outra pessoa. Aos poucos eu comecei a perceber, mas eu não queria enxergar. Eu não quis. Foi preciso pouco mais de 1 ano e meio na faculdade para ela começar a ver que não era só na profissão que ela queria mais. Era na vida pessoal também. Naquela noite a gente teve uma conversa. Uma conversa que primeiro começou tranquila, mas aos poucos ela foi falando aquilo tudo que ela vinha pensando, que ela vinha sentindo e sem se preocupar nem um pouco em como ela ia me magoar, ela foi vomitando um monte de coisa. Eu ouvi que ela, como uma estudante de direito, não tinha como continuar vivendo ao lado de um homem que não sabia nem usar o plural direito. Contou que ela não me levou na tal festa porque, na verdade, ela tinha vergonha. Todo mundo foi acompanhado. Mas ela sabia que eu ia destoar das pessoas. E chegou a falar que a gente não tinha a mesma inteligência.
que se ela ficasse do meu lado, ela atrasaria ainda mais a vida dela. Acredita que eu ouvi tudo isso? Eu ouvi calado, eu ouvi quieto. Ia falar o quê? Se eu falasse alguma coisa, eu acho que ela ia me humilhar ainda mais. Tentar argumentar que não era assim, que eu não era tão burro, tão ignorante, tão bronco, como ela estava dizendo. Pra quê, né? Pra quê? Quem é que eu estava querendo convencer? Ela ou eu? Não ia comprar essa briga, não. Eu deixei ela despejar aquele monte de humilhações pra cima de mim, sabendo que se não fosse por mim, pelo meu esforço, pelo meu serviço, que ela dizia que tinha tanta vergonha, ela possivelmente nunca teria conseguido entrar na faculdade, ela nunca teria conseguido estudar. Não mesmo. Mas ela não deu valor para isso. Eu daria o mundo para Paloma, mesmo sem ter dinheiro para comprar uma bala que fosse para mim. Por ela eu faria tudo. Mas o meu tudo não foi o suficiente. Estar em outro lugar, conviver com outras pessoas, conhecer coisas diferentes, fizeram com que ela não visse mais em mim uma pessoa boa o bastante para ela. E sabe, até acho que tudo bem. Ninguém pode obrigar ninguém a amar outra pessoa. Mas ela não precisava. Ela não devia, ela não podia me tratar daquele jeito. Eu não quis jogar nada na cara dela. O que eu ia ganhar com isso? A mulher que eu amava estava ali na minha frente, dizendo que não me amava mais, dizendo que tinha vergonha de mim, dizendo que me achava burro para ela. E eu ia ficar dizendo que eu paguei pelos estudos dela, que eu... o que eu ia ganhar? Eu não sou esse cara. A Paloma saiu da minha casa naquele dia mesmo. E eu nem sei para onde ela foi. E eu nem sei como ela passou a pagar a faculdade. Eu não sei nada. E posso falar, com toda a sinceridade do mundo, eu também não quero saber. Como eu disse no começo da minha história, meu pai me ensinou que gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existem. E automaticamente ele me ensinou também que ingratidão é a pior coisa que existe no ser humano. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas e eu acredito na lei divina. Eu posso até ser ignorante, como ela disse, pobre, sem futuro, um futuro maravilhoso pela frente. Mas eu tenho caráter, eu tenho dignidade, eu tenho honestidade. E isso, faculdade nenhuma ensina a ter. Na verdade, foi até bom que isso acontecesse assim tão rápido. Eu tenho pensado assim. Porque imagina esperar essa mulher se formar para depois descobrir que, enfim, que ela nunca ia me dar o valor que eu tenho, o valor que eu mereço como homem e como marido. Eu decidi contar essa história, a minha história, como um desabafo mesmo, um desabafo meu. E o que eu posso dizer é que a cada dia que passa, eu tô melhor, eu tô ficando melhor. Eu tô conseguindo superar isso. Porque é importante pra mim, sabe? Eu tô muito certo do que eu quero. Eu tô seguindo a minha vida e eu tô esperando que esses valores, os valores que eu tenho, um dia sejam suficientes para trazer para minha vida algum amor verdadeiro. Um amor que eu nunca senti que a Paloma tivesse por mim. Essa é que é a verdade. O que eu penso hoje é que eu mereço muito mais que uma mulher como ela. Eu mereço uma mulher decente. Uma mulher que tenha caráter. Porque isso é o mais importante para mim.